Bom dia, sétimo ano. Deixa eu ver se está gravando mesmo. Está gravando. Bom dia, sétimo ano. Aula de matemática. O livro é a unidade 2 e a gente está vendo retas, né, com uma transversal. Ali na página 30 tem exercícios sobre isso, para encontrar ângulos, aplicando as propriedades de ângulos OPV e suplementares adjacentes, né? Hoje é dia 10 de agosto de 2020. Valeu? Valeu, né? Vamos lá corrigir então bem rapidinho. Ó, exercício 2 diz assim para nós: determine os valores de A, B, X, Y. Vamos ver ali, só deixa eu dar uma lida ali, um pouquinho. Determine os valores de A, B, C, D em cada caso. Então, só para tu relembrar aqui os casos, né? Ó, no item A tinha tudo isso. Eu acho que eu resolvi o item C com vocês, né? O item B, olha só que legal, né? Então, descobri o valor de A, o B, o C e o D. O item C foi o que eu calculei com vocês, ok? Daí a gente aplicou ângulos suplementares, opostos pelo vértice, né? Ó, suplemento aqui, ou oposto pelo vértice aqui, a gente descobre o item D. Daí tu tinha que fazer ali para descobrir o A, o B e o C. Muito bem. Vamos às respostas então. Se tu tem dúvida, por favor, é o momento. E daí eu já vou colocar o gabarito aqui para vocês, página 30, o exercício número 2. Aqui, ó. Enquanto vocês vão verificando as respostas, tá? Eu vou fazer um pit stop rapidinho e já retorno. De volta então, esse aqui, exercício 2, item A. O ângulo A 75 graus, o ângulo B 21 graus, o ângulo C 50 graus e o ângulo D 16 graus. Alguma dúvida nesse item? Todo mundo conseguiu encontrar? Se tem dúvida, pergunta. Fala aí, Matheus, qual é a dúvida? Encontrei tudo. Direito. Ah, muito bem. Muito bem. Vamos passar para o item B então, beleza. Isso é bom, né, Matheus? Ó, o item B. A, 50 graus. B, 80 graus. C, 32 graus e 30 minutos. E o D, 50 graus. Daí aqui, né, entra naquelas divisões que a gente faz, né, dos ângulos, né? Provavelmente era 2C ali que tinha no enunciado, é igual a um ângulo lá, daí tu tinha que dividir por 2 para encontrar o C. Muito bem, passamos para o próximo? Todo mundo? Tranquilaço no mas? Sim! Fala aí. Pode colocar a A de novo? Uou! Pô, cara, eu deixei a aula no ar, fiz o meu pit stop e voltei. É que na hora eu não tinha entendido, professor, o que era. Aí tá de novo. 2A, né? O A vale 75 graus, o B vale 21 graus, o C 50 graus e o D 16 graus. Ô Gregory, bom dia, tudo bem? Nós estamos na página 30, tá, Greg? Corrigindo o exercício 2. Muito bem, Cauã. Passamos para B, então? B tu já pegou, Cauã? B já pegou, então. Vamos passar para C. Letra C a gente fez já, né? A gente tinha que passar para D direto. Mas eu vou passar para C aqui só para verificar, né? Ó, o que a gente respondeu na verdade. Letra C. Então,
A igual a 150 graus, B 5 graus, C 42 graus 30 minutos. Eu lembro, né, que a gente fez umas divisões ali que deu 42 graus 30 minutos e letra D 47 graus 30 minutos. Fechou o item C? Se tu conseguiu verificar tudo, diz assim, ó, próximo, ó, que nem os cobradores falam, eles falam como é que é mesmo? Passa! Próximo, muito bem. Olha a frente aí, tem lugar, tem espaço ali, ó. Cuidado aí, uma criança com uma mulher grávida no colo, passando. Uma criança com mulher grávida no colo. É o contrário, né? Ou senão uma criança grávida com uma mulher no colo. Ai, que besteira. Letra D. Vamos dar licença aí, ó, no coletivo. Opa. Letra D. A 84 graus, B 35 graus, C 13 graus 24 minutos e letra D 80. Se tu conseguiu corrigir tudo, escreve aí pra mim, ó, passar. Muito bem, Matheus já disse. Então tá. Foi. Daí terminou então o exercício, vocês sabem como resolver então esses exercícios aqui tranquilamente. Vamos passar as relações entre ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, agora a gente vai ter uma transversal, na próxima página ali, que é a página 31, a gente vai ter uma transversal, mas as retas que essa transversal, as retas que ela transversal concorre, são duas retas paralelas entre si. Daí que os problemas começam a ser solucionados. Tu ia pensar que não, né? Tu ia dizer assim, tu estava pensando que eu ia falar aí que os problemas vão começar, né? Não, na verdade é aí que a gente vai começar a solucionar problema. E tem bastante propriedade bem legal isso aqui, ó. Relação entre os ângulos, página 31. Relações entre os ângulos formados por duas retas que são paralelas, e essas retas paralelas são cortadas por uma transversal. Sabe o que é reta paralela, né? Então, já ouviu a expressão tá no trânsito assim, teu pai, tua mãe, né? O tio da Kombi, tá no trânsito assim, e daí, qual é a rua tal? Daí eles dizem assim, é a paralela, a rua que está ao lado ali, né? A paralela, são duas ruas que correm juntos. Aqui na escola, vocês lembram da escola? Vocês lembram da escola, né? A gente poderia dizer ali que a Florianópolis, que passa aqui atrás, quer dizer, na minha frente aqui, né? Mas é atrás do prédio branco. A Florianópolis, a gente poderia dizer que ela é paralela a Carlos Barbosa. Então, a rua que passa na frente do prédio azul, o Matheus, claro só, eu moro aí perto. A rua que passa na frente do prédio azul, a gente pode chamar de paralela à rua que passa na frente do prédio branco. Se a gente olhar no mapa, no Google Maps ali, a gente vai ver que elas não são paralelas, mas a gente chama de paralela, né? Porque elas, digamos, têm os dois sentidos ali, praticamente igual. Tu vai naquela direção, acho que tu vai para o sudoeste, mais ou menos, né? Da Florianópolis, naquela direção da Florianópolis ou da Carlos Barbosa, e para cá tu vai para o nordeste,
entre o norte e o leste, mais ou menos assim. Então, só para a gente ter uma localização, é bem legal, né, no Google Maps ali, é uma experiência que a gente pode fazer, mexer ali para ver, preparar uma aula para fazer isso aqui, para ter uma noção das direções. Mas o que são retas paralelas? São retas que andam juntinhas, uma do ladinho da outra, né? São retas paralelas, né? A gente imagina que retas paralelas, elas nunca vão se cruzar, né? Não vão ter intersecção, não vai ter ponto comum. E lembra, né, que reta é infinita, né? Ela não tem início, não tem fim. Por isso, para reta a gente coloca setinhas assim dos dois lados. Então, retas paralelas. Existe um caso de paralelismo que é muito interessante, né? Um caso de paralelismo, na matemática a gente utiliza bastante esse conceito, que é uma reta em cima da outra reta, da mesma reta, né? Então, a gente diz que elas são retas paralelas, mas só que daí tem uma situação, todos os pontos de uma reta são comuns aos pontos de outra reta. A gente não vai trabalhar com retas que são coincidentes, né? que coincidem uma com a outra. A gente vai trabalhar mais com retas paralelas, né? Que não tem nenhum ponto em comum. Né? A gente pode pensar que retas paralelas são retas que têm a mesma inclinação no plano, ok? Apontam para a mesma direção no plano. É isso que vai ser a nossa ideia de paralelismo. A gente pode expandir a ideia de retas paralelas no espaço, por exemplo. No espaço é bacana, né? Tu tem uma reta aqui e outra reta aqui embaixo, assim. Então elas são, a gente pode dizer que elas são paralelas. Agora, se tiver uma reta assim e outra um pouquinho virada, assim, né, elas não são paralelas, né? Retas paralelas, tu consegue passar um plano. Existe um plano que contém as duas. Sempre consegue em retas paralelas, que não sejam coincidentes, tá? Então essa é a ideia, assim, uma ideia intuitiva, né? Uma ideia assim, simples de retas paralelas, só para a gente entender do que a gente está falando. Tá? Vamos analisar as medidas dos ângulos correspondentes, alternos e colaterais formados no caso particular em que as duas retas cortadas por uma transversal são paralelas. Ângulos correspondentes. Observe na figura ao lado, tá? As retas RS cortadas pela reta transversal T, os ângulos destacados com a mesma cor são os correspondentes. Olha só, a gente já sabe a correspondência entre ambos. Vou deixar aqui em foco, tá? Deixar em foco, essa reta de cima verde é R, essa reta de baixo aqui é S. E os ângulos que têm a mesma cor, azul aqui, ó, se correspondem, certo? Lembra que eu falei ali, para ver a correspondência, eu posso colocar uma ordem entre os ângulos, né? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Eu defino a ordem no sentido anti-horário, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, aqui, ó, os ângulos formados por essa transversal e essa reta tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto também. Tá? O que se corresponde? O primeiro daqui com o primeiro daqui. O segundo, que é verde, aqui, se corresponde com o verde aqui. O amarelo se corresponde com o amarelo, que é o terceiro. E o quarto, que é rosa, se corresponde com o quarto aqui. Esses são os ângulos que se correspondem. Agora, observa isso aqui, ó. Esses dois correspondentes, como essas retas são paralelas, essas duas retas são paralelas, o tipo de inclinação que essa reta produz aqui, ó, vai ser o mesmo tipo de inclinação, ou
né, posição relativa, que essa mesma transversal produz nessa. Porque como elas são paralelas, essas retas aqui, a gente diz assim, ó, elas estão numa mesma posição relativa, as duas. Opa, tem coisa ali? Oi, Soro, meu PC tá ruim e a qualquer hora, se eu sair da aula, é porque caiu. Certo, Tairone? Lembra que tem as gravações, todo mundo tem acesso às planilhas, à planilha das aulas ali, e vai ser importante ter acesso à planilha da aula ali, porque eu vou colocar outras coisas além das aulas, tá bem? Algumas atividades a gente vai se comunicar através daquela planilha ali, tá bem? Mas retornando então, o que a gente vai ver que as retas paralelas em termos de inclinação, ela tem a mesma inclinação. Então o ângulo produzido por essa transversal aqui vai ser o mesmo ângulo produzido pela transversal na outra reta, já que elas são paralelas, tá? Então é como se pensasse assim, ó, tá? Esse aqui é o primeiro andar, é o segundo andar de um prédio, e esse aqui é o terceiro andar do prédio. Tu está vendo de lateral assim o prédio, né? E isso aqui, essa transversal aqui é a escada. A inclinação que a escada tem é a mesma em qualquer ponto, ó, né? É mesmo. Então tu vai subindo a escada aqui com a mesma inclinação. Se a escada fosse um pouquinho mais em pé, teria uma inclinação um pouquinho mais pesada para ti, né? Se ela fosse mais deitada aqui, tu ia caminhar em cima, quase em cima de uma tábua, né? E a variação a inclinação dessa escada aqui em relação ao piso aqui tem que ser a mesma coisa em cada um dos andares, ou seja, no segundo andar, ou no terceiro andar, ou no segundo andar, certo? Bom, vamos ver o que o livro nos argumenta quando as retas são paralelas. Ó, neste caso, como as retas R e S são paralelas, os ângulos correspondentes têm mesma medida. É justamente o que eu falei, ó, vão ser congruentes, ou seja, têm mesma medida. Eu li ali, são congruentes, e eu traduzi, tem mesma medida, né? E daí ele escreve, ou seja, tem a mesma medida. Vamos ler assim então. Neste caso, como as retas R e S são paralelas, os ângulos que se correspondem têm mesma medida, ou seja, eles são congruentes entre si. Assim, na figura acima, aqueles que se correspondem têm a mesma medida. Se um deles tem a mesma medida, então todos eles vão ter a mesma medida. Pensa comigo. Não? Esse aqui não é oposto pelo vértice desse aqui? Sim, esse aqui tem a mesma medida desse. Como esse tem a mesma medida desse, esse tem a mesma medida desse, e esse tem a mesma medida desse. Esse aqui, o A, corresponde ao E, certo? Tem a mesma medida. Até porque ele é suplemento do H, e assim o A é suplemento de D, certo? Então esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, e seus opostos também têm a mesma medida. E é o que ele está falando ali, ó. Os ângulos A e E são correspondentes. A medida de A é a mesma medida de E. Depois ele fala, os ângulos B e F se correspondem também. A medida de B é a mesma medida de F, porque o terceiro se corresponde com o terceiro aqui também. Depois ele diz, C e G se correspondem. Olha, C e G se correspondem, tem mesma medida, porque as retas são paralelas. Agora, se essa reta aqui é mais inclinada assim, bom, os ângulos produzidos para o primeiro, para o segundo, terceiro e quarto vão ser diferentes dos ângulos produzidos no primeiro, segundo, terceiro e quarto. As correspondências, se as retas não são paralelas, as correspondências fazem com que os ângulos não sejam iguais, não tenham a mesma medida. E depois ele falou ali que o ângulo D é igual, tem a mesma medida do que o ângulo H. Então, retas paralelas com uma transversal vai nos proporcionar isso, né? As correspondências
dos ângulos. Eu acho que é uma propriedade muito importante. Então, falando dos ângulos alternos, duas retas interceptadas por uma transversal, tá? Determinam dois pares de ângulos alternos internos e dois pares de ângulos alternos externos, né? Então, a propriedade dos alternos é de ângulos opostos pelo vértice, certo? E dos colaterais a propriedade do suplementar, tá? Do ângulo suplementar adjacente, pelo ângulo suplementar adjacente. Quando as retas R e S são paralelas, os ângulos alternos são congruentes conforme mostra a figura, tá? Ó, os ângulos B e H são alternos internos. Opa, deixa eu ver aqui. Tá? Esses dois ângulos aqui, ó, B e H, são alternos internos, eles têm mesma medida. Por que eles são alternos internos? Tá? Porque tu fixa, por exemplo, esse ângulo aqui, certo? Esse aqui é o... um pouquinho. Eles são alternos pela correspondência. Ah, tá. Faço a correspondência. Ó. Por que eles são alternos externos? Quem é a correspondência de B? A correspondência de B é esse ângulo aqui, que eu vou chamar, vou usar a figura aqui, quem está congelado. Tá, a correspondência de B é o ângulo F, por exemplo, tá? A correspondência de B é o F. Quem é o oposto ao F é o H, certo? Olha, como eles são opostos pelo vértice, olha a propriedade, opostos pelo vértice tem mesma medida. F e H têm mesma medida e o correspondente de F na reta R é o B. Por isso que eu digo que eles se alternam, esses ângulos aqui, ó. Eles têm mesma medida porque as retas são paralelas e o B se relaciona com o H pela correspondência do oposto do vértice, que é o F. Pega a correspondência do B, o F, o oposto de B é o H. Então, por isso que ele diz assim, ó, alterna, né? Tu, ao invés de pegar a correspondência, tu pega o oposto pelo vértice de F. Ao invés de tu comparar pela correspondência, tu compara pelo o oposto da correspondência. Isso é que se chama alternar. Tá? E a região onde eles estão, alternos internos. Então, se as retas são paralelas, os alternos internos têm mesma medida. Continuando. Deixa eu ver que horas são. Olha lá. C e E são alternos internos. B e H são alternos internos. C e E também são alternos da região interna. Tá? Olha aqui, ó. Mesma medida também. Tá? O que corresponde o quarto ângulo nessa reta? Esse quarto ângulo aqui, certo? Esse quarto ângulo aqui, o oposto dele é o E. Pronto. Então, ao invés de eu sei que como as retas são paralelas, essa medida é igual a essa medida, mas o oposto pelo vértice também tem a mesma medida. Então, eu relaciono o C pelo oposto do seu correspondente. Tá? Então, E e C têm a mesma medida e os dois estão na região interna
eles são alternos da região interna. C, mesma medida que E. Os ângulos alternos externos agora. Tá? Vamos lá, A e G. Ó. O ângulo A é o segundo ângulo, tá, produzido. Eu tenho a correspondência aqui, quem é o oposto, G. Então, o A e o G se relacionam como alternos, né? Porque o correspondente de A é esse ângulo e o oposto desse ângulo é o G. Então, A e G são alternos, porque o A se relaciona pelo oposto do seu correspondente, certo? E em que regiões eles estão? Esse aqui está no G e esse aqui, perdão, esse aqui está na região externa, esse aqui também está na região externa. Então as retas são paralelas, aqueles que se correspondem têm a mesma medida, então por consequência os alternos também têm a mesma medida, a mesma medida que G. E agora o próximo alterno externo é naquela região lá, né? Então, olha lá, mais uma vez. Ah, Jesus. Tá? Muito bem, ó. Pega esse ângulo D aqui, que é o primeiro, quem é a correspondência dele? A correspondência desse é esse aqui, o oposto a esse é o ângulo F. Então, D e seu correspondente têm a mesma medida, significa que D alterna com F, vai ter a mesma medida que o F, né? Eles são alternos da região externa, das regiões externas, cada um, né, da sua região externa. Muito bem, então D e F vão ter a mesma medida. E a relação é essa, né? O que tu faz? Tu vê a correspondência aqui. Ah, tá, esse aqui é igual a esse aqui, consequentemente, vai ser igual àquele lá. É assim que a gente faz, sempre usando o conceito de alternos, ou interno ou externo. Página 32, por favor, me acompanha. Agora a gente vê os colaterais. O que diz os colaterais? Duas retas interceptadas por uma transversal determinam dois pares de ângulos colaterais internos e dois pares de ângulos colaterais externos. Quando as retas RS são paralelas, os colaterais são suplementares. Lembra que ângulos que são colaterais, a relação é por... os ângulos que são colaterais, a relação é pelos suplementares adjacentes, né? Tá, então a gente vai ver cada caso. Vamos ver a relação dos suplementares. Ó. Então tá, pega esse ângulo aqui e quem é que corresponde a esse ângulo aqui? É esse ângulo aqui, certo? A correspondência do terceiro aqui é esse terceiro aqui, ok? Então eu quero relacionar esse com esse aqui. Então a correspondência de B é esse ângulo aqui e esse aqui é o suplemento desse ângulo. Então eu relaciono o B com o suplemento deste. Como esse tem a mesma medida desse, esses dois aqui, B e E, são suplementares. A soma de B com E dá 180. Isso que é o que a gente chama de colaterais. Relacionar um ângulo com o suplemento do seu correspondente. Então, um ângulo, o correspondente, um suplemento do correspondente. Tá? Relacionar esse ângulo com o complemento, o suplemento do seu correspondente. A soma desses dois ângulos aqui, 180 graus. Então,
Isso é o que eu digo, falo sobre colaterais. Ó, que fala que B mais E é 180. E que, qual é a região que eles estão? Eles estão na região interna, colaterais internos. Próximo, eu pego, então, o C e o H, por exemplo, outros colaterais internos, né? O C e o H são colaterais internos, porque se eu pegar o C aqui, o que corresponde, o que tem a mesma medida, porque as retas são paralelas, é esse ângulo aqui. Então eu relaciono o C com o suplementar de seu correspondente, o suplementar de seu, esse aqui é o correspondente, o suplementar do seu correspondente é esse aqui. Como C e esse ângulo aqui tem a mesma medida, C mais H também são suplementares. Tá? Eu posso dizer assim, né, que C é suplemento de H, e eu posso que C e H são suplementares, ou eu posso escrever assim, ó, C e H são suplementares, ou melhor, C é o suplemento de H. Tá? Assim eu posso escrever também. Ok? Vamos para o próximo agora, os externos. Esses aqui são colaterais internos, né? Vamos para o externo. Olha ali. Então, colateral, ângulos colaterais se relacionam pelo suplemento do correspondente. Pega o A aqui, vê o correspondente, é esse aqui. E o F é suplemento, né? Na mesma reta T aqui, né? Então, F, então, é o suplemento. Então, eles se correspondem, o A e o F se correspondem, então, eles são suplementares, né? Porque A e esse ângulo aqui, eles têm a mesma medida e esse aqui suplementa eles. Então, A mais F é 180 graus. Então, terminou os... Ah, tá, esse aqui são colaterais externos e depois eu tenho outro colateral externo aqui, ó, que é o D e o G. O D e o G são colaterais externos. Eu pego o ângulo D, verifico o correspondente e se eu quero relacionar com o G é colateral, o G é correspondente, então esse ângulo aqui é correspondente e o G é suplemento do correspondente. Só para pensar um pouquinho, se eu relacionasse o D com esse ângulo aqui, o que eu teria que observar? O D